E atenção, porque já estão querendo ressuscitar a finada emenda 73/2013, eu não sei se vocês se recordam, mas essa emenda, a Constituição pretendia criar mais 4 tribunais regionais federais no Brasil, respectivamente em Curitiba, Belo Horizonte, Salvador e Manaus. Vamos relembrar esse caso? Em julho de 2013, o então presidente do Supremo Tribunal Federal, o ex-ministro Joaquim Barbosa, saudoso ministro Joaquim Barbosa, como ele faz falta no Supremo, né? Pois bem, em julho de 2013, Joaquim Barbosa havia suspendido a criação desses novos tribunais, alegando, em princípio, o chamado vício de iniciativa. O que seria isso, vício de iniciativa? Isso acontece quando a propositura de uma lei ou de uma emenda à Constituição, ela parte de um órgão incompetente. Então, de fato, o projeto de criação dos 4 novos tribunais regionais federais, ele foi assinado pelo Poder Legislativo, quando, segundo a norma constitucional, ele deveria ter sido proposto ao Congresso apenas pelo Supremo Tribunal Federal ou por qualquer dos tribunais superiores. Bem, então, contra o argumento de que os 4 novos tribunais federais valorizariam a magistratura, Barbosa foi enfático. Abro aspas para ele. Não se prestigia a magistratura com a criação de tribunais. Prestigia-se a magistratura pela valorização e pela formação do magistrado. Fecho aspas. O ex-ministro alegou ainda que as despesas, tanto para a instalação quanto para a manutenção, ou seja, para o funcionamento dessas novas cortes federais, custariam muito caro ao país, 8 bilhões de reais, recursos que, na opinião de Joaquim Barbosa, poderiam ser perfeitamente destinados a necessidades tão ou mais importantes que aquela. Bem, à época da discussão da proposta, ainda no Legislativo, houve muito burburinho. Então, numa audiência, com a presença da imprensa, uma audiência com associações de juízes, que militaram em favor, em prol da criação desses novos tribunais, nessa audiência, o Joaquim Barbosa, presidente do Supremo, ele perdeu a paciência, e chegou a dizer que as associações, que as entidades participaram sorrateiramente no lobby junto ao Legislativo pela aprovação da lei. Então, o clima na reunião esquentou, mas Barbosa não deixou por menos. Ele disse que as entidades não representavam a nação brasileira, mas tão somente os interesses das corporações, já que a duplicação do número de tribunais ofertaria aí milhares de vagas de empregos no judiciário. Bem, 6 anos depois daquele entrevero, o Conselho da Justiça Federal acaba de aprovar um projeto para a criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região em Minas Gerais. Na proposta, que será enviada oportunamente ao Superior Tribunal de Justiça e daí, depois ao Congresso Nacional para votação, o Conselho de Justiça também alega que o novo TRF deverá agilizar o atendimento aos usuários da justiça. Na teoria, a intenção é boa, mas a gente sabe que, de boa intenção, o inferno está cheio, como eu costumo dizer. Então, não é a intenção que conta. São as contas do judiciário que não fecham. Olha só esses dados. Em 2015, segundo dados do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, as despesas do Poder Judiciário somaram mais de 79 bilhões de reais. Eu vou repetir. Em 2015, ou seja, há 4 anos atrás, em 2015, as despesas do Poder Judiciário somaram mais de 79 bilhões de reais. Sendo que, interessante esse outro dado, 90% desse valor, 90% de 79 bilhões de reais, foram somente para a folha de pagamento
de juízes e funcionários. E um outro dado, desse montante, quase 7% foram usados para pagar benefícios como, por exemplo, o auxílio moradia, inclusive para juízes que já têm casa própria. Pois é, e mesmo com um dos maiores orçamentos, uma das maiores fatias do orçamento da União, a justiça continua morosa e deficiente, como sempre. Pelo visto, o problema do judiciário não é a falta de tribunais, nem tampouco de verbas. O que falta é eficiência. E isso não há dinheiro que compre. Boa noite, Brasil!